Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvo a Deus pelo momento e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, esse momento especial, momento de Deus para os nossos corações, um momento em que nós juntos cultuamos a Deus. E de maneira agora especial, ou seja, com a razão a mais, durante todo o mês de agosto, nós estaremos agradecendo a Deus por mais um ano de vida de nossa igreja. A nossa querida igreja, segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que completa 59 aninhos de existência nesse lugar, de uma existência frutífera, abençoada. Graças a Deus por isso. E eu quero convidar você para hoje nós estarmos tendo esse momento de gratidão e de louvor a Deus pela igreja, pelo ministério da igreja. Eu creio que você, que é membro da igreja ou que está nos assistindo, acompanhando os nossos cultos, tem razões para agradecer a Deus pela bênção que a igreja é e tem sido na sua vida, assim como é também na minha vida e na vida de muitos. Então eu quero convidar você aqui, durante todo esse mês de agosto, de forma especial, você agradeça a Deus pela vida da igreja, pelo ministério da igreja e pelo que a igreja representa para você e para a sua casa, para a sua família. Quero, então, ler com vocês o Salmo 126. Por favor, abra a sua Bíblia, Salmo 126. Algumas expressões deste salmo são expressões que nos convidam a adorar, a engrandecer, a louvar a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Quero convidar você então a fechar os seus olhos para orarmos uma oração de gratidão a Deus, um momento especial. Feche os seus olhos para juntos agradecermos e louvarmos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós exaltamos, bendizemos o Teu santo e glorioso nome. Reconhecemos, ó Deus, os inúmeros benefícios que temos recebido das Tuas mãos. Reconhecemos, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, o cuidado constante do Senhor para conosco e para com a sua igreja neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pelas manifestações do Senhor ao longo da história desta igreja, que completa mais um ano de existência. Louvamos o Senhor pelas vidas que têm sido acolhidas pela igreja e que aqui têm ouvido o Evangelho genuíno, transformador. Louvamos o Senhor pelas vidas, muitas vidas, que ao longo desses 59 anos chegaram para a igreja, foram bem acolhidas e receberam o Evangelho para a salvação. Nós te louvamos pela manifestação do Senhor na vida de tantas famílias e de tantas vidas ao longo desse tempo, através do ministério dessa igreja. Ó Deus, nós agradecemos, louvamos e pedimos ao Senhor que renove as Tuas bênçãos sobre a vida desta igreja. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos agora louvar a Deus e no mês de agosto nós teremos também apresentações musicais, participações no louvor da igreja, também com irmãos nossos, com grupos que vão também nos ajudar nesse momento de louvor. Hoje nós vamos ser conduzidos em louvor com o seminarista Alisson, que foi evangelista dessa igreja,
está no seminário se formando esse ano. Ele vai nos conduzir nesse período de louvor e desde já agradecemos ao Alisson, à Cris, louvamos a Deus também pela vida e pelo ministério do Alisson em nossa igreja. Vamos louvar a Deus junto com ele. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anuncia entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, indigno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, benzei o seu nome, proclamai a sua salvação. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A minha história está intimamente ligada com a história da segunda igreja. Fiz parte como evangelista, como membro dessa igreja durante muito tempo. E uma das coisas que sempre me impressionou nesta igreja é a forma como ela se doa a Jesus Cristo, a Deus, através do seu trabalho. Essa canção fala um pouco sobre isso que a gente vive nesta igreja. Os dias vividos na presença do Senhor, meus dias. São teu, Senhor, cada instante eu sei, vale mais que mil a tua presença, como as águas
céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda haverá de me guiar a tua mão, Senhor. Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda haverá de me guiar a tua mão, Senhor. Ainda haverá de me guiar a tua mão, Senhor. Nós vamos agora para um tempo que temos considerado tão importante nesses dias. Aliás, todas as partes do culto são muito importantes, precisamos dizer isso. Mas eu me refiro a esse momento de dízimos e ofertas como uma parte tão importante nesses dias, porque um dos maiores desafios que nós temos encontrado nesses dias tem sido o desafio da confiança em Deus e na provisão de Deus na questão dos recursos materiais. Portanto, esse momento é um momento especial por isso. Especial porque cada um de nós, com certeza, temos provado do cuidado de Deus em nossas vidas. Também louvamos a Deus nesse momento pela vida da igreja, o ministério da igreja, pelos irmãos que ao longo desses muitos anos têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas. E isso tem possibilitado a igreja de avançar, tem possibilitado a igreja de crescer, de plantar novas igrejas. Queremos louvar a Deus por isso. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Deus nos dê uma boa memória, para que, como diz o salmista, não nos esqueçamos de nenhum só desses benefícios maravilhosos que temos recebido das mãos de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, e se você ainda não fez e quiser aproveitar o momento para entregar o seu dízimo e oferta, enquanto não estivermos reunidos presencialmente, nós permanecemos fazendo transferências bancárias ou também ligando para a igreja para que a gente possa, junto com você, estudar a melhor maneira possível de fazê-lo. Então esse é um momento especial e você vai poder fazer isso agora, celebrando a Deus e cantando a Deus com mais uma canção. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Nós vamos orar ao Senhor agora. Quero convidar você para mais uma oração. Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo. Senhor, Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Senhor pela provisão do Senhor em nossa vida, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque o Senhor tem vindo ao nosso encontro de muitas maneiras e tem, ó Deus, dado a nós tudo aquilo que nós realmente necessitamos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga, pelo vestuário. Obrigado, Senhor, enfim, pela saúde, por tantas e tantas bênçãos nós te agradecemos. Louvamos o Senhor mais uma vez pela vida de nossa igreja.
e pedimos que o Senhor aceite a gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, como é costume da igreja, nós sempre comemoramos o aniversário da igreja, convidando irmãos, pastores e grupos musicais para participarem do nosso culto. E hoje nós vamos ter a pregação da palavra, a entrega da mensagem, a ministração da palavra através do reverendo Jocelino, que é pastor da Terceira Igreja Presbiteriana, uma igreja querida, amiga, e que também é fruto do trabalho de nossa igreja. Louvamos a Deus por isso. E vamos agora passar a palavra então para o reverendo Jocelino. Desde já agradecemos a ele por pela cordialidade, sua cordialidade, e por prontamente aceitar o nosso convite para nos trazer a palavra. Reverendo Jocelino. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos os irmãos. É uma alegria poder estar aqui junto com os queridos e poder compartilhar da palavra de Deus nesse tempo festivo de aniversário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 8, os versículos 21 ao 23. Abra a sua Bíblia, por favor, em Esdras, capítulo 8, os versículos 21 ao 23. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos falar com Deus numa oração? Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que foi lida. Damos-te graça, ó Pai, por esse tempo de culto. Estamos aqui, ó Deus, atendendo uma convocação do Senhor, culto de adoração, de louvor e de gratidão por esta igreja. Ó Deus, obrigado pela palavra que chegou até nós, e pedimos-te a tua santa orientação. Abra os nossos olhos, no nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Meus irmãos, nós comentamos hoje pela manhã da nossa alegria em poder participar e poder falar no 59º aniversário desta igreja. Trazemos aqui o fraterno abraço da Terceira Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que muito mais que uma igreja irmã, é na verdade uma igreja filha, que completou também, no dia 19 de julho passado, agora, o seu 40º aniversário de organização, e fruto da conhecida e larga visão missionária desta igreja. Agradeço ao pastor o convite, a honra, agradeço ao conselho, e considerando os laços dessas duas igrejas, eu quero também compartilhar com os irmãos uma das mensagens ministradas na ocasião no nosso aniversário. Aniversário esse que está estreitamente entrelaçado à história dessa igreja abençoada. Meus irmãos, diante da vitória de Israel frente aos filisteus, nos conta Samuel, a arca da aliança sendo devolvida, o povo se arrependendo, o profeta Samuel, ele toma uma pedra, faz dela um memorial e a põe entre Mispa e Sem, e lhe chama Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Assim como o povo judeu, ao vencer os filisteus, disseram Ebenezer, nós cremos que a segunda igreja também
nesta jornada de 59 anos, pode sem dúvida dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E com essa expressão, com essa palavra, meus irmãos, a igreja, ela pode e deve olhar para o passado com a imensa gratidão e olhar para o futuro com muita esperança. O Senhor tem sido a pedra de ajuda desta igreja. E ela pode clamar então: Ebenezer. Ela nos ajuda, ou ele nos ajuda em nossa jornada. Uma música conhecida diz assim: ando devagar porque já tive pressa. De fato, a vida pode ser comparada a uma marcha, a uma jornada. E por ser tão rápida, por ser tão passageira, é preciso compreender a marcha. E a pergunta é: temos nós compreendido a marcha? Você tem compreendido a marcha do dia a dia? O livro de Esdras, bem como o livro de Neemias, nos fala de uma jornada, de uma marcha. É o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia. Na verdade, apenas um pequeno remanescente retornaria, encontrando uma terra devastada. Esdras é o primeiro dos livros pós-cativeiro e registra o regresso a Jerusalém em 3 movimentos. Primeiro movimento sob a liderança de Zorobabel. Temos ali a reconstrução do templo. E é iniciada ali essa reconstrução, mas com a oposição dos habitantes não judeus, o povo é desencorajado e interrompe a reconstrução do templo. A obra então é interrompida. Deus então, na ocasião, levanta os seus profetas. Ele levanta uma palavra certeira. Ele levanta os ministérios proféticos de Ageu, do profeta Zacarias, que chamam o povo para completar a obra. Desperta o povo. A palavra de Deus desperta sempre o povo. Não é diferente nos dias de hoje. E embora bem menos esplêndido que o templo anterior, o templo de Salomão, o novo templo, ele é completado, ele é dedicado em 515 a.C. Esse é o primeiro momento do retorno dos exilados para Jerusalém. Em um segundo movimento, digamos assim, Deus levanta outra expedição, vinda do exílio da Babilônia, dessa vez dirigida por Esdras. Foi comissionada pelo rei persa Artaxerxes. E há também um terceiro movimento. O terceiro movimento de retorno é com Neemias, que conta a sua própria história da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então nós observamos aqui em Esdras e Neemias, debaixo da liderança de Zorobabel, debaixo da liderança de Esdras, também de Neemias, um tempo de retorno, uma jornada extraordinária, uma grande, digamos assim, aventura, sempre debaixo da boa mão do Senhor. E com Neemias, os muros são reconstruídos, e a cidade de Jerusalém também é reconstruída. E a data situa-se em 538 a 437 a.C. Esdras, ele era um homem devoto, ele era um homem dedicado. Nós lemos aqui no capítulo 7 deste mesmo livro, capítulo 7, verso 1 a 10, falando sobre Esdras. Diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este, Esdras, subiu da Babilônia. E veja o que fala sobre o seu currículo, a sua folha. Ele era escriba, ele era versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus a Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Deus tocou no coração do rei.
Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras, vejam bem, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É o que nos fala o trecho sobre esse servo de Deus. Esdras, ele era versado, ele era um homem devoto. Ele estabeleceu firmemente, como base da fé, a lei do Senhor. No caso aqui, o Pentateuco. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo em Esdras pode ser vista claramente na ação providencial de Deus em cumprir as suas promessas em relação ao seu povo. Isto é indicado pela repetida frase usada por Esdras. Ele sempre repete, fazendo menção de Deus e dizendo assim: a boa mão do Senhor estava sobre nós. Estava sobre nós. Por 6 vezes, ele repete essa expressão: a boa mão do Senhor está sobre nós. Louvado seja Deus por essa palavra. E nós temos entendido que a boa mão do Senhor tem estado sempre sobre esta igreja abençoada. Diante da jornada desafiadora, embora com toda a sua experiência sacerdotal, profundo conhecimento da lei, usufruindo um excelente relacionamento com o imperador que patrocinaria tudo, Esdras, o sacerdote, escreve no verso 21 do capítulo 8. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Veja bem, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Nós nos humilhamos, nós clamamos a Deus e nós pedimos uma jornada feliz ao nosso Deus. Nós também estamos embrenhados em uma marcha, estamos embrenhados em uma grande jornada. Nós também somos um povo, meus irmãos, peregrino. E a semelhança do sacerdote Esdras, antigo servo do Senhor, nós podemos ter uma jornada feliz. Podemos pedir a Deus e devemos pedir a Deus uma jornada feliz. E nós precisamos compreender a nossa marcha, o propósito da nossa marcha. E a nossa marcha, meus irmãos, pode ser compreendida quando nós construímos, tijolinho por tijolinho, pedrinha por pedrinha, uma vida de oração e jejum. Tem a ver com intimidade com Deus. Isso, quando eu oro, eu tenho Deus envolvido na minha vida, disse alguém. E Esdras, então, diante daquela marcha, daquela empreitada, daquela grande missão, ele diz assim: então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, e diz: para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Se nós queremos ter uma jornada feliz, nós precisamos aprender a depender de Deus. Oração é uma declaração de que nós dependemos de Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós nos acomodamos, nos endurecemos, e nesse tempo de super-heróis, perdemos o senso de dependência, perdemos o senso do sagrado. Estamos aprendendo hoje as duras penas sobre essa dependência de Deus, nesses últimos meses de quarentena, de confinamento. Isso me faz lembrar de um texto do reverendo Valdeci Santos, um texto da APECOM. Ele abre com uma pergunta. A pergunta é: o que Deus nos ensina por meio de um vírus? E ele responde, e eu quero sintetizar aqui usando as palavras também do próprio autor. O que Deus nos ensina por meio de um vírus?
Primeiramente, ele diz: Deus está nos ensinando acerca da nossa fragilidade. É a fragilidade da vida humana. Nós nos esquecemos que dependemos de Deus. Esdras entendia que dependia de Deus. Mas uma das lições dos nossos dias de hoje com esse vírus, segundo o reverendo Valdeci, é que nós estamos aprendendo acerca da fragilidade da vida humana. E diz: há poucos dias, muitos viviam como se fossem intocáveis. E agora se refugiam em casa, amedrontados pelos efeitos da pandemia. Mas Deus, ele afirma, sempre ensinou na Bíblia que a vida humana é frágil. Nós é que perdemos o senso da nossa fragilidade e nos achamos super-homens. Segundo, Deus nos ensina, nesse tempo de vírus, de pandemia, sobre a falibilidade dos planejamentos humanos. O texto continua assim: ninguém conseguiu, de maneira eficaz, prever o surgimento, avanço e efeito devastadores do coronavírus. Tudo aconteceu tão rápido, diz ele, que parece ter tomado a humanidade de surpresa. Então nenhuma previsão é infalível e nenhum projeto cobre todas as variáveis. Nossos planejamentos não são garantia de sucesso pleno e Deus nos tem lembrado disso na jornada dia a dia. Terceiro, continua o pastor referido, nos ensina esse tempo pandêmico a importância dos relacionamentos. Várias pessoas tiveram que repensar o que de fato é importante nesta vida. O medo de perder entes queridos, não poder realizar sequer um ofício fúnebre, porque alguns foram vitimados pelo Covid-19, fez com que muitos repensassem seus relacionamentos. E ele emenda no texto: para as famílias que gozam de um bom relacionamento, esse isolamento social permite que elas tenham mais tempo para suas atividades afins. No entanto, observa, para aqueles cujos relacionamentos eram fragilizados, o isolamento mais parece o inferno. Nesses momentos, ele diz, a avaliação quanto ao cultivo de relacionamentos profundos é sempre bem-vindo para o nosso povo. Quarto ensinamento nos ensina a necessidade de uma fé genuína. Ele comenta: períodos e aflições acabam testando a nossa fé. E ao escrever isso, segundo ele, o apóstolo Pedro exortou os seus leitores, dizendo o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E ele explica, o apóstolo compara a fé ao ouro, um dos metais mais valiosos e duradouros desde a antiguidade. Porém, haverá um dia no qual o valor do ouro será relativizado, mas a fé genuína, a fé concreta, sempre será de grande valor aos nossos olhos. Ela nos liga ao Senhor Jesus Cristo. Ela nos derrama, nos traz esperança. É o que nos fala Valdeci nesse artigo. Assim pensava Esdras em relação à sua vida com Deus. Assim pensava Esdras, e consciente da sua fragilidade, consciente da sua falibilidade, movido pela fé, ele para tudo e busca a Deus em oração, pela sua jornada, por ele, pela família, pelo povo e pela nação. Interessante observar, Isaías faz menção sobre a casa de oração. Ele menciona lá, capítulo 56, versículo 7, Deus falando por boca do profeta: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Muitas vezes nós perdemos o senso de que a casa de Deus é casa da oração. Nos fala Marcos, quando Jesus faz a purificação do templo
Marcos registra lá em Marcos capítulo 11, versículo 15, e foram para Jerusalém. Entrando ele, Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, também os ensinava e dizia, citando o profeta, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado num covil de salteadores. Segundo Jesus, meus irmãos, tem casta que só sai com oração e jejum. A verdade é que Esdras, diante de uma agenda cheia, ele concentra-se primeiramente em finalidades espirituais. Nós, pois, ele diz, jejuamos, e diz assim, e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Que bênção! E ele nos atendeu. Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo. Alguém disse que a oração não nos prepara para maiores obras. A oração é a maior obra. A nossa marcha pode ser compreendida quando, dia a dia, desenvolvemos uma vida de humildade diante do nosso Deus. Ainda no versículo 21, você pode observar que diz assim, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Olha a atitude de Esdras, convocando o seu povo para a humildade diante de Deus. Alguém já observou que a palavra humilhação ganhou na sociedade moderna um contexto degradante. Ninguém quer se humilhar, mas esse sentimento deve ser diferente em relação ao nosso Deus. Ser humilde, humilhar-se, é ser o oposto do que o mundo divulga como correto. Hoje, ser humilde é ser quase tido como uma pessoa anormal. É só a gente observar quem são os heróis de hoje. O jovem de hoje deve obedecer aos pais ou deve ter personalidade, irreverência e fazer somente o que ele próprio decidir. São os valores do mundo. Esdras aqui se curvou, convocou o povo para se humilhar diante de Deus. Lemos no profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, as palavras do Senhor ao seu povo, porque assim diz o alto, assim diz o sublime, assim diz aquele que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Lemos também no Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. É desse sacrifício que Deus se agrada. E ainda no Salmo 19, verso 3, um texto conhecido, o salmista diz assim, lá na conclusão da sua oração, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, diz o salmista inspirado por Deus, chamando a atenção para a questão do humilhar-se perante Deus. Moody, o evangelista, ele dizia, o cristão de joelhos vê mais que um filósofo nas pontas dos pés. O cristão de joelhos vê mais que um filósofo nas pontas dos pés. Você quer ver mais? Você quer ver além? Então a postura é de joelhos. E Moody dizia ainda, Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que são cheios de si mesmos. E mais, tenho mais preocupações com Moody do que com qualquer outro homem que alguma vez me encontrei. Deus não tem nada para dizer a justos aos seus próprios olhos. E diz, quando o homem não tem força, nenhuma força, se ele se inclinar diante de Deus, ele ficará poderoso. É a força da oração, é a força da humildade perante o nosso Deus. Terceiro, a nossa marcha pode ser compreendida quando desenvolvemos nossa caminhada com a família toda, Interessante que o texto fala sobre isso, o verso 21. Diz assim, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus,
para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Tudo o que era nosso. Uma frase bastante conhecida e repetida é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Infelizmente, meus irmãos, muitos já desistiram da sua casa, da sua família, do seu lar. A Bíblia como um todo chama a nossa atenção para a família cultuando a Deus, do menor ao maior. Quando nós lemos a história do Êxodo, quando Moisés é comissionado para buscar o povo lá no Egito, Moisés vai a Faraó. Depois de diálogo com Faraó, depois de algumas pragas sendo derramadas, Faraó disse assim: tudo bem, vocês podem ir para o deserto adorar esse Deus. Lá no capítulo 10 do Êxodo, e alguns versículos à frente, Faraó faz uma pergunta: mas quais são os que hão de ir para cultuar a esse Deus? E o texto nos fala que Moisés, com toda a autoridade, diz: olha, Faraó, nós vamos com as nossas crianças, nós vamos com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos homens, com as nossas mulheres, nós vamos com os nossos velhos, vamos com os nossos rebanhos. E Moisés diz assim: nenhuma unha ficará no Egito. É um culto integral. A família não pode ser deixada para trás. Então Esdras pede a Deus uma jornada feliz para eles, para os filhos e para tudo o que pertencia a eles, aqui no caso. Josué, já em ditosa velhice, ele chama o povo, lá no último capítulo 24, no finalzinho de Josué, convoca a congregação, ele faz exortações, alguns sermões, exorta o povo sobre a aliança com Deus, as promessas, e um texto conhecido lá, Josué 24, 14 e 15, ele fala assim: escolham a quem vocês vão servir. E ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Aqui, em Neemias, quando o povo volta com Neemias, ali nos conta no capítulo 8, que eles fazem um púlpito e Esdras prega a palavra junto ao povo. O povo fica de manhã até o meio-dia ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos. Ali havia explicações da palavra, grupos pequenos ali no meio, se explicando, orientando, e fala que o povo entendeu a palavra do menor ao maior. Todos choraram, depois festejaram, todas as famílias. Quando você observa a estratégia de Neemias para reconstruir os muros, para reforçar Jerusalém, ele trabalha com famílias. Os nomes são citados ali. A família não pode ficar para trás. E Esdras pede a Deus, então, que desse jornada feliz a todos que estavam presentes, a todas as famílias. Estamos, meus irmãos, em uma grande jornada e nós precisamos compreender a marcha. Precisamos completar a carreira. Precisamos compreender essa marcha. E para se compreender a marcha, precisamos construir, pedrinha por pedrinha, uma vida de oração. Para nós compreendermos essa marcha, nós precisamos buscar, desenvolver vida de humildade diante de Deus e do nosso próximo. O Senhor Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. E Esdras foi muito bem sucedido na sua jornada, na sua caminhada. Para compreendermos a marcha, nós não podemos deixar para trás, nem descartar a nossa família. Temos que entender que é o nosso maior tesouro, nosso maior tesouro. Que compreendamos a marcha, meus irmãos. Que nós entendamos que a vida é de fato frágil, passageira, e que isso gere em nós uma vivência cristã, maior consagração ao nosso Deus. Que possamos compreender, meus irmãos, que nós não podemos empurrar Deus para fora da nossa agenda. Podemos e devemos planejar, mas sempre buscar a orientação, a aprovação de Deus. Confiar a nossa agenda a Deus, que Ele seja o centro das nossas agendas, dos nossos planejamentos. Essa é a necessidade. Que nós entendamos na nossa marcha, que nós entendamos que nós temos tesouros, que são os relacionamentos. Então investamos nos relacionamentos, porque nós caminhamos juntos,
nós estamos juntos, um cuidando do outro. Que compreendamos nessa jornada, nessa marcha, que devemos exercer uma vivência pela fé. A fé que emana da palavra. Não a mera crendice, mas é a fé pura, que te enche de esperança, que te leva a ter uma confissão doutrinária, ter uma confissão de fé diante de Deus na sua vida, nas suas experiências do dia a dia. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Que Deus conceda à segunda igreja, bem como a todas as famílias, uma jornada feliz. E que esta igreja possa caminhar sempre debaixo da boa mão do Senhor. E que Deus nos auxilie na compreensão do sentido, do propósito desta marcha no dia a dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero agradecer esse privilégio de poder falar aos irmãos nesta noite. Quero convidar você a curvar sua cabeça agora e vamos orar ao Senhor. Deus santo, Deus bendito, Deus criador de todas as coisas, preservador, Deus da providência, Deus que se faz presente dia a dia na pessoa do Espírito Santo, Deus redentor em Jesus, que nos trouxe a salvação. Te damos graças, ó Pai, por esta igreja, pela sua visão missionária, que tem abençoado a cidade, a região, o Brasil, ó Deus, e o mundo. Dou-te graça porque sou testemunha da visão missionária desta igreja, Pai, e a coloco nas tuas mãos. Conceda a essa igreja, ó Deus, muito mais visão da obra missionária. Abençoe para que nessa marcha, essa igreja, ó Deus, nessa jornada, caminhe sempre, em qualquer tempo, sempre debaixo da boa mão do Senhor. E que aqui, ó Deus, haja um povo de oração. Que aqui haja um povo, ó Deus, que exerça genuína humildade e genuína fé para a glória do Senhor. E que, ó Deus, esta igreja possa continuar alcançando muitas almas para o seu reino. Eu oro, dou graças e abençoo, ó Deus, o nosso povo neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana para você e a sua família.